Olá, eu sou o Vinícius, editor do AFIAPED Papers. E nesse videocast a gente vai falar de um assunto que é de interesse de muita gente, principalmente nesses últimos tempos em que a dengue voltou com toda a força, né? O mosquito estava escondido na época do Covid, mas agora ele se mostrou e também ficou com medo do Covid, é verdade. Justo, mas ele agora está de volta e a gente tem tido muita dengue, uma situação bem preocupante, e a gente vai falar nesse videocast sobre repelentes baseado num documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. E para falar sobre isso, tem aqui a agradável companhia de Sabrina, também nossa editora do AFIAPED Papers. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Vinícius. Mas realmente, o mosquito da dengue resolveu voltar aí. Não sei se as pessoas no Covid estavam mais em casa, aí elas cuidavam mais da água parada. Sei lá o que aconteceu. Eu sei que ele deu uma desaparecida, né? Foi um boom. Sumido. E a gente tem tido muitas dúvidas, né, em relação ao repelente. Muitos profissionais não sabem nem as substâncias que a gente tem diferente, o tempo de duração, quantas vezes você recomendar para a mãe aplicar, porque tem mãe que tá doida, né? Dengue, a gente tem vacina, né? Sim, nova, sim. Mas é 4 anos. Aí se a criança menor de 4 anos, a mãe quer passar repelente de hora em hora. Exato. Entendeu? E aí a gente tem uma absorção na pele. Então, eu acho importante a gente rever, porque é um assunto que tá bombando, e este documento aqui é da SBP, né? Então, sempre é importante. A gente tem base, né, para falar sobre isso. Eles nos dão essa base, né? E, de fato, há uma preocupação que é justa, né, em relação à dengue, né? Mas, às vezes, essa preocupação vira pânico, né? Aí também não é legal. Né? Também não é, assim... A dengue pode ser grave, mas ela na maioria das vezes não é grave, né? Ela é uma que nem o pânico chata. Em relação ao anti-inflamatório, né? O ibuprofeno, Alivium, que muitas crianças usam. Né? Eu falo, gente, calma, você usou uma vez, não é isso que vai levar uma dengue hemorrágica, né? Sim. Eu falo, é o contrário, né? Quando a gente olha na retrospectiva dos pacientes que tiveram dengue hemorrágica, a gente vê uma maior porcentagem do uso deste medicamento, né? Mas na criança, principalmente a criança pequena que tem febre por qualquer coisa, né? E às vezes a gente tem dificuldade na criança pequena da aceitação, a depender do sabor do medicamento, né? O ibuprofeno, querendo ou não, é docinho, né? Pois é. Vai dar uma dipirona, né? Mas eu gosto daquela solução da dipirona. Meus filhos Mas tomavam eu acho muito. que ela não funciona... Não, não tenho certeza que ela não funciona tão bem. Quando eu trabalhava no pronto-socorro, eu via, às vezes, a mãe dava em casa a solução, chegava lá, a gente dava gotas, baixava rapidinho a febre. Não, comigo sempre funcionou bem. Eu não sei se é o açúcar. Às vezes não dava tá a dose certa, né? Eu gosto muito da dipirona. Eu não sou muito fã da ibuprofeno, não. Mas... É que eu sou alérgica à dipirona, aí o negócio aí eu tenho meio um pânico com ele. Então você tá boa para viver nos Estados Unidos, que lá não tem dipirona, então, né? Pois é, eu já tomei sem querer, gente. Né? Erro nosso, né? Já tava, uma vez eu tava no posto de saúde, e aí tive uma cólica, aí fui pegar um Buscopan, só tinha gotas. A mulher, não, tem aqui gotas. Eu não perguntei, ela não perguntou. Eu esqueço, né, que a maioria dos Buscopan são com dipirona, né? Na hora que eu tomei, já veio a recordação do gosto do que era dipirona. Não deu 2 minutos, eu comecei a empipocar inteira. Sorte que já era ama. Então, a reação tipo 1, né? Tipo 1, então perigosa, não tem jeito. Não, eu ainda bem não tenho alergia de dipirona, acho um bom analgésico e antitérmico. Eu mas sinto falta. Faz falta. Mas seus filhos também têm alergia? Por enquanto, não. Eu gosto da dipirona mesmo. Eu falo que o remédio ruim é bom. Remédio ruim é bom, né? Mas eu acho que fica essa preocupação com o uso do repelente, porque a gente tem uma vacina para dengue, mas ela já não é para todo mundo, né? Tem uma certa limitação para uso, tem uma certa limitação de disponibilidade de vacina, né? O Ministério da Saúde liberou, mas liberou só lá para os adolescentes. Pois é. E eu acho que o lance da dengue, assim, ninguém quer ter dengue, né? Óbvio. Mas os adultos, pai e mãe, ficam em pânico com as crianças, né? Com as crianças. Uma criança com dengue. E aquela história, se você for ver, a maioria dos casos tem aquele dengue clássico e não tem nenhuma complicação, né? Na verdade, agora está mais em vista, e por isso que eu achei legal a gente discutir repelente, né? Tá mais em vista porque a gente está tendo casos de dengue, e aí a gente tem teste em tudo quanto é lugar. Exato. Porque nos anos anteriores, eu tenho certeza que muitos casos eram dengue e passaram despercebido. Com certeza. Ainda mais na criança. A criança tem febre o tempo todo. Com certeza. Tá testando mais, tá tendo mais casos, né? Tá testando mais, né?
E aí, assim, a maioria dos casos não é grave, mas aí sempre tem aquela notícia no jornal, na mídia, o que aparece é o grave. É o grave, é o grave. A vizinha conta é do grave. Ah, fulaninho, não sei. Cara, E aí, por isso que a gente tem que saber orientar do repelente, Exato. o quanto pode usar, os quais são mais efetivos. Tem alguns no mercado que dura 2 horas, gente. Você vai aplicar, né, um que dura 2 horas, é complicado. Porque você não pode aplicar várias vezes ao dia numa criança pequena. Exato. Então vamos lá. Falando especificamente dos repelentes, Sabrina, o que são repelentes e como funciona essa proteção contra os insetos? Então, o repelente é uma substância, né, química, orgânica. E aí o interessante é que não é que ela faz um efeito na pele, ela repele. Você passa para que ela crie uma atmosfera. E essa atmosfera, eles falam que é cerca de 4 centímetros, né? Então é complicado, porque se você não passar bem no corpo como um todo, né? Evitando palmas das mãos, face, você não tem também uma efetividade do repelente. Não é só escolher o produto ideal, que dura mais tempo, a concentração ideal para aquela faixa etária, mas também a aplicação, né? Se você passar só aqui, ali, de qualquer jeito, a gente não vai ter efetividade. Então, ele é uma substância que vai produzir uma atmosfera para repelir o mosquito. Sim. Você sabe uma coisa histórica, né? Que eu li em algum momento. Sabe quando foi usado o primeiro repelente na humanidade, descrito na literatura? Não sei. 485 anos antes de Cristo. Caramba! Heródoto descreveu que os pescadores usavam óleo de castor, que tinha um cheiro horrível. Gente, eu nem sei como é o cheiro de óleo de castor. Não tem, nem quero saber. Óleo de castor, Mas para o cara descrever que era um cheiro muito ruim, e deve aquilo muito ruim, repelia os insetos. Mas então, repelia não só os insetos pelo jeito, né? Mas era para os pescadores. Os pescadores não estavam nem aí, só queriam pescar, né? E não ser picados. Gente! Quase 500 anos antes de Cristo já tinha repelente. Será que é mais efetivo do que a icaridina? Né? Vamos investigar, mas deve feder muito, né? óleo de castor. Óleo de castor. Né? E imagina também, né? Um óleo mesmo, né? Não, imagina o cheiro, jeito na né? pele, o cheiro. Aquilo ali não deve sair o cheiro nunca mais, né? Muito bem. Agora, qual a diferença entre um repelente e um inseticida, né? Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. E não é, né? O repelente, como a gente falou, ele repele. O inseticida mata. Né? O inseticida, ele é uma substância química orgânica, mas ele geralmente tem alguma ação de neurotoxina que vai matar o mosquito. Né? Então, o que a gente está usando não vai tentar evitar que ele chegue perto da gente. Sim. Mas o inseticida é que efetivamente vai matar. Existem alguns poucos repelentes que eles têm uma ação inseticida junta, mas é muito raro. Mas se ela for muito grande, acaba sendo tóxico, então, né? é por isso que a gente tem uma particularidade aí. Tem alguns de permetrina, que tem essa ação, tanto que a permetrina é uma das substâncias que, além de ter a formulação para a gente passar via tópica, tem algumas formulações prontas para roupa, né? Porque tem também esse mecanismo. Mas, né, são produtos diferentes. Aquele que a gente joga lá na mosquitaiada é o inseticida, é neurotóxico e não é para aplicar na pele. E o repelente é para afastar. E geralmente tem até um cheiro desagradável, né, o inseticida, né? Que tem, eu acho que já serve para afastar um pouquinho. Ó, isso aqui não é perfume, isso aqui não é para passar pela casa de maneira exagerada, né? Nada disso. Exatamente. Né? Muito bem. Agora, uma dúvida, né? Como a resistência dos insetos aos inseticidas vai impactar na eficácia do repelente? Perfeito. A gente tem tido algumas, assim como todos, né? Todos os animais, nós humanos, os bichos evoluem, né? Sim. Então, às vezes, algumas substâncias são mais antigas, né? Principalmente aqui no Brasil a gente não tem tantos relatos, mas a gente tem estudos em regiões da África, da Ásia, em que, por exemplo, tem mosquito da malária que já não está mais respondendo aos produtos que a gente tem atualmente. Que mesmo passando, eles picam as pessoas, né? Sim, então, isso impacta na nossa prevenção. Né? Se a gente está tentando, a única forma, por exemplo, da gente prevenir dengue numa criança entre 2 meses, que menor de 2 meses a gente não pode usar repelente. Exato. Né? E 4 anos de idade. É o repelente. E a gente começar a ter um repelente que o Aedes já não repele, né?
a gente tem um impacto significativo no aumento de doenças, como a dengue, que é mais próxima da gente, mais malária e outras doenças que a gente Aquelas tem outras, né? Chikungunya, Zika, né? Tudo Zika. é o mesmo mosquito, A gente teve... E é tudo sazonalidade. Febre amarela, né? Febre amarela, exato. Febre amarela. É tudo sazonalidade, né? A gente teve, quando eu tava grávida do primeiro filho, a preocupação era com Zika. Gente... Sim. Nossa, era desesperador, porque era no pico. Hoje em dia nem e se eu fala ficava, mais disso. Hoje em dia nem fala. Agora o que tá em alta de novo é a dengue. Então os bichos, sim. eles vão se reproduzindo de maneira diferente, em sazonalidades diferentes, né? Ali na natureza. E com isso, nem todo repelente ajuda sempre, né? E alguns repelentes já estão ali com a sua eficácia já reduzida. É que nem antibiótico, né? Quando a gente usa demais, às vezes acaba que os bichos... Certamente um uso excessivo tende a selecionar aquele mosquito, né? Que é mais resistente, né? E é ele que vai se reproduzir, vai se reproduzir. É assim a evolução das espécies, né? Evolução natural, né? Já tinha avaliado isso Darwin, então... Mas aí a gente tem que ir entendendo outras substâncias que a gente pode utilizar. Não sei se a gente vai ter que voltar com óleo de castor em algum momento. Será? Quem sabe? Né? Óleo de castor. Essa eu achei interessante. Essa vou guardar. Também tinha muito método usado com fumaça, né? Antigamente, né? Eles usavam umas fumaças aí estranhas para... Sem dúvida. Muito bem. E então, se a gente quiser pensar num repelente... mais ideal, né? Quais seriam as características desse bom repelente? Então, começando pelo que a gente falou, das doenças diversas, dos vetores diversos dessa doença, as características ideais. Primeiro, tem que ser um repelente que possa repelir muitas espécies simultaneamente com aquele único repelente. Exato. Nem todo repelente vai repelir grandes espécies. Além disso, tempo de ação. Sim. Quanto maior, melhor. Exatamente. Né? A gente tem produtos no mercado que duram 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Mas o documento da SBP fala de pelo menos 8 horas de duração. Porque é isso, mosquito pica o dia inteiro. Tem os períodos, né? Lógico, em que é o hábito ali de cada mosquito, final da né? tarde, aquele amanhecerzinho, né? Mas, mesmo assim, a gente não vai conseguir aplicar, dependendo da criança, 2, 3 vezes no dia. Não vai poder. Então, né? a gente tem que direcionar para esses horários em que o hábito do mosquito, do vetor é maior e que também bater aí com a exposição. É um horário que vai para um parque, né? É um dia que tem um passeio num lugar mais arborizado, né? Que tem maior chance. Então, tem que ter essa particularidade de durar mais. Atóxico, o mais atóxico possível. Sem dúvida. Pouco cheiro. Nossa, como tem paciente que é alérgico, com rinite, asma, compra às vezes um repelente sem saber e desencadeia a crise de rinite e de asma por aquele cheiro que parece um inseticida. Exato. Porque tem uns repelentes que o cheiro é muito... Castor. Cheiro ruim. Olha, o óleo de castor eu acho que é tóxico, viu? Hoje em dia. Total, ninguém usa mais. A particularidade da sua formulação ser o mais possível resistente à água, né? À abrasão, para ele não... Você não tem aquela necessidade de repor o tempo todo, né? E a função cosmética dele, porque... Tem algumas funções, tem alguns produtos que você vê que é uma melequeira só, principalmente a gente que tem que passar na criança e fica aquela coisa grudenta e a criança não gosta da pele, então tem que ser um produto que tenha uma absorção boa, né? E o que a gente não consegue garantir, né? O documento pede, mas com todas essas características, que seja economicamente viável, né? Mas assim, para ter todas essas características, principalmente pensando, né, no cosmético aí, de ter uma melhor absorção, melhores substâncias, é difícil, né? Apesar, realmente, os repelentes estão muito caros, estão em falta. A duração dele, né? Quanto menos tóxico, tudo isso faz ele ficar mais caro. Exatamente. Quanto menos fedorento, né? Tudo isso vai fazendo ele mais eficaz, né? Tudo isso vai deixando ele mais Vai deixando mais caro. A tecnologia é diferente, então acaba que isso encarece. Realmente, tá caro e aí já era caro. Né, algumas marcas em particular, né, os pais reclamam do preço, só que aí veio esse boom de dengue, aí faltou. A lei da oferta e da procura, né? Aí não tem, ficou mais caro ainda. Exato. Mas realmente, neste momento, a gente não tem... A história do álcool gel no Covid, né? Desapareceu e depois voltou. Álcool gel. Você sabe, é que nem a máscara. Eu, um mês mais ou menos antes do primeiro lockdown no Covid...
eu tinha comprado uma caixa de máscara. E eu comprei só uma caixa de máscara. Porque, como eu pegava muita doença das crianças que elas cospem, às vezes, na nossa cara, né? Tinha muita amidalite. E eu comecei a usar pra examinar. Na hora de examinar, um mês antes. Eu sei que eu paguei 5 vezes mais caro na caixa, igualzinha a caixa. Quando você comprou depois? Quando eu comprei depois. Eu lembro que começou o Covid, eu tava feliz da vida com a minha caixa. 15 dias, eu falei, tá rapidinho, tranquilo, né? Daqui a pouco. Ixi, Maria. Teve que comprar mais, então, realmente, é o que tá acontecendo com os repelentes. É. Difícil de achar e o preço aumentou muito. E aí, às vezes, o paciente sem opção, aquela família que não é informada, compra qualquer um e achando que tá fazendo um bom negócio. E aí a gente tem risco de toxicidade, de não prevenção de forma adequada. Perfeito. Então, realmente é complicado. É isso, sem dúvida. E a gente tem que entrar em alguns detalhes aí, né? Como, por exemplo, as faixas etárias e as recomendações de acordo com a faixa etária, os ingredientes ativos, métodos alternativos, mas tudo isso a gente vai falar. Pode usar vela? Será que pode usar vela? Será? Tudo isso a gente vai falar para os nossos alunos, né, que estão com a gente vai dar essa prioridade para eles, mas se você não é nosso aluno, torne-se nosso aluno e participe integralmente desse videocast. Muito bem.